Vamos conversar agora um pouquinho a respeito da audiência de custódia, a famosa audiência de custódia, né? Vamos contextualizar um pouco. A audiência de custódia, ela é uma inovação na lei, ela não estava no Código de Processo Penal, mas ela há muito tempo já estava, ela é falada na Convenção Americana dos Direitos Humanos, no Pacto San José de Costa Rica. E o Brasil é signatário desse pacto e ele é signatário há muitos anos, mas não vinha sendo implementado essa apresentação do preso ou detido imediatamente ao juiz, né, que é essa a questão. Apesar do Brasil ser signatário dessa convenção. O que acontecia? A teoria que era aceito pelo STJ até 2015 era o fato que eles diziam que o Brasil, que no caso do Brasil, a pessoa que era presa, ela era imediatamente apresentada a uma autoridade pública, que no caso o delegado de polícia é uma autoridade pública. E depois o auto de prisão em flagrante tinha um prazo exíguo para ser apresentado ao juiz. Mas era meio uma forçação de barra, porque a convenção ela determinava a apresentação do flagrado, do detido ao juiz, né? Então, em 2015, o que aconteceu? Houve essa mudança de paradigma, né? Houve essa interpretação muito mais coerente e a interpretação do Brasil ser signatário dessa convenção, fez com que o Brasil adotasse essa postura da audiência de custódia. Porque, na verdade, toda questão, todo tratado que versa sobre direitos humanos no Brasil, ele tem duas maneiras de entrar no nosso ordenamento jurídico. Se o Brasil é signatário, ou seja, se o Brasil assina aquele tratado de direitos humanos, ele entra no ordenamento jurídico de duas formas. Bom, primeiro, se ele segue o processo legislativo de emenda constitucional, ele entra no nosso ordenamento jurídico como emenda constitucional e fica como Constituição. Agora, se ele não consegue entrar fazendo o processo legislativo de emenda constitucional, ou seja, 2 turnos nas casas do Congresso, né, nas 2 casas do Congresso, com quórum de 3/5 também nas 2 casas do Congresso, ele acaba ficando ali enquadrado como intermediário, como uma norma supralegal, menor que a Constituição, mas maior que a lei, de uma hierarquia menor, mais baixa que a Constituição, maior que a lei. Então, uma norma intermediária entre a Constituição e a lei. E é o caso do Pacto de San José da Costa Rica. Ele é tido no Brasil desde 2015 no status de supralegalidade, por ser um tratado que versa sobre direitos humanos e não passou por esse processo legislativo de emenda constitucional. Então, ele está nesse status, ok? Qual é a finalidade da audiência de custódia? Os policiais, geralmente, quando entrou a audiência de custódia, o Poder Judiciário começou a fazer, eu ouvia muita reclamação do policial militar, principalmente no interior também, porque eles reclamavam, eles diziam que acabava sendo muito constrangedor para a polícia a questão da audiência de custódia, porque por mais complicado, por mais grave que tivesse sido o crime, o juiz não estava interessado nem na vítima, nem no crime cometido pela pessoa que foi autuada em flagrante, mas que o juiz só queria recriminar o policial. Mas, na verdade, é porque muitos não conheciam qual é a finalidade da audiência de custódia. Então, é muito importante para o operador do direito entender qual é a finalidade, até para explicar para o policial ou para qualquer outro operador do direito, para que ele entenda, né, que a finalidade
da audiência de custódia, na verdade, é justamente visualizar apenas a legalidade desse cumprimento da prisão. Se na hora de cumprir a prisão, seja a prisão em flagrante, ou a prisão temporária, ou a prisão preventiva, se foi cumprida a legalidade na hora da prisão. E daí que o juiz não vai se focar no mérito da causa, ou nas provas que estão acarreadas no flagrante, ou na prisão, ou na causa, ou no crime, porque não é esse o momento. Ele vai visualizar a legalidade do cumprimento daquela prisão e a necessidade da continuidade daquela prisão, se há necessidade de manter esse réu restringindo a sua liberdade, mesmo antes de um julgamento. Nós entendemos, todo mundo sabe que a prisão antes do julgamento não é prisão pelo mérito, é prisão para o processo. Então, o juiz vai ficar analisando esses dois binômios na questão da audiência de custódia, a legalidade e daí o empenho do juiz, a análise de como foi a prisão, se ela manteve todo o rito, toda a legalidade que é necessária, que dispõe a lei brasileira, e se há necessidade dessa pessoa continuar presa durante o processo. Então, é nesse sentido que todos nós que trabalhamos como operadores do direito temos que entender a audiência de custódia. Nós temos aí essa inovação que a Lei 13.964 vem trazendo, né? Que em 24 horas a audiência de custódia deveria ser feita. Caso ela não viesse a ser feita, seria relaxado o flagrante. Mas essa audiência, esse artigo, ele foi suspenso, né? Então, vamos falar um pouquinho mais abaixo. Então, é muito importante que nós possamos fazer essa análise, né? Quando o juiz ele visualiza a audiência de custódia, ele vai visualizar e justamente essa finalidade. Aí então ele pode fazer o relaxamento da prisão, se ele visualizar alguma ilegalidade na prisão, ele pode converter em prisão preventiva, se tiver os presentes os requisitos da prisão preventiva. Ele pode conceder a liberdade provisória com ou sem fiança, e ele pode adotar as medidas cautelares alternativas da prisão. Agora, quero destacar para vocês justamente o que nós acabamos de falar. Nós fizemos aqui vídeos especificamente sobre algumas decisões que já foram tomadas em relação a essa Lei 13.964 de 2019. Entre elas, a do dia 22 de janeiro de 2020, onde o ministro Luiz Fux suspendeu alguns artigos. E justamente nesse plantão, ainda não foi julgado pelo pleno, mas no plantão foi suspenso esse artigo 310, que nós estávamos comentando, justamente esse prazo de 24 horas para audiência de custódia. O que o ministro alegou? Ele alegou que, pelo princípio da razoabilidade, que não foi levado em conta as peculiaridades de vários lugares do Brasil, carência, né, de estrutura que cada recôndito do Brasil tem, poderia prejudicar. Então, esse artigo 310 está suspenso. Por quê? Repetindo, quando o juiz recebesse o flagrante, ele teria 24 horas no máximo para fazer a audiência de custódia. E essa audiência de custódia, esse artigo 310 está suspenso temporariamente. Vamos ver como vai desenrolar no futuro a decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Mas até agora é a decisão do ministro Luiz Fux. Então é isso.